Existe alguma chance de Yuri Alberto voltar para o Zenit? Essa especulação ganhou um pouco mais de força nas redes sociais depois que o auxiliar técnico do Zenit, William de Oliveira, foi perguntado pelo pessoal da ESPN: e aí, vocês acompanham o Yuri Alberto? Ele poderia voltar ao Zenit? E o William, com toda a educação do mundo, disse que há um acompanhamento, que o Zenit sabe de que há 50% do valor de uma venda futura atrelada ao Zenit, que ele seria um bom reforço. Mas eu posso assegurar para vocês, depois de conversar com gente do Corinthians e gente do staff do Yuri Alberto, que não existe nenhuma chance disso acontecer. Primeiro porque o Yuri detestou sua curta passagem pelo Zenit. A adaptação foi horrorosa, ele não se encaixou com o modelo de jogo do Zenit e não tem essa vontade. Dá para dizer também o mesmo em relação ao Zenit. A percepção do clube russo em relação ao Yuri Alberto foi uma grande decepção. Ele havia sido comprado por 25 milhões de euros e não conseguiu prosperar, até por isso acabou sendo envolvido numa troca com o Corinthians meses depois. Se o Yuri Alberto sair do Corinthians, vai ser para jogar em qualquer outro clube da Europa, menos o Zenit, embora o time russo tenha direito à metade do valor de uma venda futura. E é exatamente por ter só 50% dos direitos econômicos que o Corinthians dificilmente vai negociar o Yuri, apesar da vontade já declarada de forma pública do centroavante. Para que o negócio fosse interessante, o Corinthians precisaria de uma proposta de 40 milhões de euros, até porque ele quer 20 milhões de euros pela sua parte. Yuri, que nem vive a melhor das fases, são 6 gols e 3 assistências em 15 partidas. Cheguei a contar para vocês algum tempo atrás que na virada do ano, assim que o Corinthians se reapresentou no período de férias, o atacante chegou a se despedir dos colegas de Corinthians porque tinha um acerto com a Roma. Acontece que não houve acordo do Corinthians e do Zenit com o clube italiano para a frustração do centroavante. Vocês lembram de Anthony Martial, atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com o Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para o comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? Houve reuniões ontem, uma muito rápida por videoconferência com os representantes do Memphis, para saber quanto que o Memphis vai baixar o salário. O Corinthians quer saber. A gente precisa entender uma coisa e o Corinthians precisa entender uma coisa. Quem manda no Corinthians é o Osmar Stabile. É ele que assina. É ele que dá a canetada. Ele e o departamento jurídico. Eu falei, o Memphis vai para a Holanda com uma proposta do Corinthians. O Memphis vai para a Holanda sabendo quanto o Corinthians está disposto a pagar por ele. Só que tem um problema. Tem um problema. Eu nunca falei que ia resolver antes da Copa. Nunca. Falei que o Corinthians, nessa semana, faria uma reunião com o staff do Memphis. E fez, na quinta-feira. Agora tem um problema. O Corinthians, ele está disposto a pagar para o Memphis hoje, sem saber o que o Memphis tem para pagar. Eu duvido que o Memphis aceite. Porque o Corinthians chegou para o Memphis e falou o seguinte, ó. A gente quer dividir, a gente quer parcelar a dívida em 40 vezes. Essa foi a proposta que o Corinthians fez para o Memphis. 40 vezes. Agora, você precisa dizer para a gente o quanto você baixa de salário para a gente saber se dá para fechar, para chegar num consenso. E o Corinthians não recebeu o valor para chegar e cravar. Então o Corinthians está com uma dificuldade. A proposta que o Corinthians fez foi dividir isso aí, ó. Até é bom lembrar que o Memphis ficaria 2 anos no Corinthians, né? Ficaria 2 anos no Corinthians. Então a gente vai ter que aguardar. Por quê? Porque dependendo quanto o Memphis baixar, o Corinthians diminui o número na proposta de parcelas a pagar pela dívida que o Corinthians tem. Entendeu?
Então é uma situação que o Corinthians agora precisa saber do Memphis exatamente o quanto ele aceita reduzir de salário. O Memphis não passa para o Corinthians isso. E tem um problema, tá? Lembra que eu falei que seriam várias reuniões? O que a Easy Seguros oferece para o Corinthians não dá para pagar o salário do Memphis e fica muito longe. Me falaram que é muito distante. Eu senti até a pessoa que me falou isso meio decepcionada, porque é a mesma pessoa que estava esperando no mínimo R$500 mil por mês. Mas é bom a gente lembrar que a Easy Seguros paga hoje pela camisa do Corinthians, pela camisa, né? Pelo espaço na camisa do Corinthians, 5 milhões por ano. Que é um absurdo pagar só isso. Melhor que nada? Claro, melhor que nada. Qualquer coisa é melhor que nada. Mas se eles pagassem 500 mil por mês, seriam 6 milhões por ano e fechariam em 11 milhões. Mas o problema é que a Easy, eles não quiseram me falar em valores, mas falaram que ofereceu muito pouco. Não dá nem para começar a brincar. Então hoje, o Corinthians não consegue fazer uma proposta de fato para o Memphis por N motivos. Primeiro, o Corinthians até já colocou o número de parcelas que quer inicialmente numa conversa para pagar a dívida. Mas o Corinthians precisa saber quanto o Memphis de fato está disposto a baixar o salário dele e ainda não passaram para o Corinthians. Então eles estão, né, ainda, né, empurrando isso aí com a barriga. Agora, eu já não sei mais se o Memphis também vai arrastar isso para saber se vai pintar uma outra proposta ou não. Tem isso também, a Copa do Mundo. Porque, queira ou não, a Holanda pode ganhar a Copa. É a favorita? Não é a favorita. A favorita, para mim, as favoritas são duas só. França e Espanha. Beleza? Só que o Brasil pode ganhar a Copa. A Holanda pode ganhar a Copa. Outros países, Portugal pode ganhar a Copa. Tudo pode acontecer nessa Copa. A Argentina pode ganhar a Copa. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então vamos imaginar que se a Holanda ganha essa Copa aí com o Memphis brilhando ou chega longe. Então eu também já não sei se o próprio Memphis está interessado na renovação antes da Copa. Ó, o que me fala é o seguinte. Aí ele fala que quer baixar, falar uma coisa, mas precisa na hora que conversa com a gente, isso é claro. Resumindo, eu tenho uma certeza. O que falam por aí que tá tudo acertado entre as partes, eu não tenho isso, não tá. Eu sei que eu tô indo um pouco na contramão, mas assim, eu não tô lutando, eu não tô dizendo que eu não quero, eu não tô dizendo que, enfim, que é mentira, eu só tô dizendo que eu, apesar de todo mundo aí, muita gente tá falando que já renovou, eu tô dizendo para vocês que, né, eu não tenho essa informação. Então, as negociações estão no início. O Corinthians ainda em busca dos patrocinadores que não aparecem. O que apareceu ofereceu muito pouco, que não dá para ajudar o Corinthians no salário do Memphis. Eu acho que se o Memphis já tivesse aceitado ganhar 1 milhão por mês, 1,5 milhão, 2 milhões, eu acho que ele já deveria ter, ele já teria passado isso para o Corinthians. E tem uma outra informação nova que eu não informei hoje na live do meio-dia. É de que o Corinthians ontem se reuniu, os dirigentes se reuniram ontem no Parque São Jorge, para discutirem, né, a questão Memphis, todos juntos ali, e colocaram muitas coisas na balança. O quanto ele joga, o risco de lesão, o custo-benefício, as noitadas, o estilo popstar dele, se ele está se cuidando, o que ele pode entregar, o quanto isso vai custar, o clube pode pagar, tudo foi colocado em conta, tudo foi colocado no lápis ontem. E eles saíram lá com uma dura realidade de que, entendeu? Às vezes não vale a pena. Aí sabe o que eles fizeram? Começaram a colocar alguns nomes na mesa e possíveis valores de contratação de jogador midiático para substituir o Memphis caso não renove com ele. Isso é tão verdade que me falaram até um nome, dos que foram discutidos ali, e pediram para não falar nenhum. E desculpe, eu vou ser fiel, né, à promessa que eu fiz, porque eles falaram o seguinte: Samir, se você põe um outro nome, vamos começar a comparar o Memphis com ele. E aí vai virar mó luta, vai virar mó polêmica isso daí. Então eu não vou falar. Mas foram colocados alguns nomes na pauta ontem, né? Tipo, ó, esse aqui custaria 3 milhões por mês, esse aqui custaria 2. Olha quanto esse daqui ganha, tomar cuidado pra não falar, né? Olha quanto esse daqui ganha lá no time dele, que tem contrato que termina esse ano. Olha só, ele ganha lá metade do que o Memphis ganha aqui já. Então quanto que ele não aceitaria para jogar aqui no Brasil? Então assim, por isso que a renovação não está concretizada. Os caras estão sentados, ainda não estão decididos se vão renovar, até porque também o Memphis está enrolando. Irmão, o Memphis, velho, ele é muito inteligente, ele joga pra torcida na entrevista, só que na hora do staff dele passar algo em definitivo, ele não passa também. Enfim. Não, esse jogador que me falaram é bom, é lá de fora. Não é Cebolinha, nada não, é lá de fora, tá? Os caras ontem estavam vendo nomes. O que isso quer dizer? Que não tá fechado. Entendeu?
que não está fechado. Essa é a situação hoje, tá certo? Pode renovar? Claro que pode. Claro que pode. Agora, tem uma coisa que eu falei, que se o Corinthians não encontrar parceiros, o Corinthians não, alguém que pague o salário do Memphis, o Corinthians não vai renovar. Acho muito difícil. Apesar que isso daí mudou um pouco, né? Quando isso daí mudou? Isso aí mudou, porque assim, as coisas mudam, né? Às vezes a pessoa acha que a gente que muda de informação, a gente errou, não. As coisas vão se atualizando. O Corinthians sentiu muito baque na negociação. O Corinthians sentiu demais quando o staff chegou e falou, ó, vamos colocar na FIFA, se não renovar, a gente põe na FIFA para pagar à vista. E o Osmar, ele já, não sei se vocês já viram entrevistas que ele dá, ele fala herança maldita, ele não quer deixar herança maldita para ninguém. Tipo, descobrir que tem um monte de jogador aí que não pagou, precisa pagar, igual fizeram aí do Ilho, o Augusto. Isso daí mexeu um pouco com o Osmar Stabile, eu tenho certeza. O que não foi que o Marcelo Paes convenceu o Osmar. O Memphis ter dado no meio, colocado na parede a diretoria, isso daí mexe um pouco do fato de... Porque o Corinthians estava radicalmente decidido a só renovar com o Memphis se tivesse algum parceiro. E o Corinthians não ia colocar R$1. Eu falei isso, meu amigo Fábio Lázaro cravou isso no UOL. Não sou só eu, muita gente falou isso. Só que aí eu tô atualizando. Eu, sinceramente, eu não sei se eles vão sustentar isso. Porque eles sentiram demais o fato de ter que pagar isso à vista. Entendeu? Agora, porque se põe na FIFA, é mais um transfer ban. E esse é um transfer ban perigoso. Porque é um transfer ban de 43 que pode virar 80, 100. Porque todos esses transfer bans ou dívidas do Corinthians, vocês viram como dobraram? O Garro não era 43 milhões. O Félix Torres não era 42 milhões. Você viu como tudo vai dobrando? O Garro, olha aí. Então assim, cara, é uma situação, né, complicada, entendeu? E outra. Ontem eu vi o meu amigo André Hernandes dizendo que o Marcelo Paes considera uma vitória pessoal e uma grande vitória profissional para a carreira do Paes. Porque é a primeira vez que ele é executivo, está iniciando essa carreira, ele era presidente, hoje é executivo. Então, o André Hernandes disse que o Paes considera que essa renovação do Memphis vai ser uma vitória pessoal na carreira dele. Cara, eu penso o seguinte, vai ser uma vitória pessoal para o Paes? Legal. Vai ser uma vitória para os rappers que vão continuar cantando com o Memphis aqui no Brasil? Legal. Pô, feliz por todos. Vai ser uma vitória para quem o Memphis sentar na mesa dos restaurantes e bater uma fotinha? Legal. Vai ser bom para todos. A questão é, vai ser bom para o Corinthians também? Se for um bom negócio, eu não sou contra. Se você falar assim para mim, Samir, o Memphis dividiu, parcelou a dívida, e os patrocinadores estão pagando os 2,5 milhões, 3 ou 2, enfim, cara, só se eu for um idiota de eu ser contra. Porque o que o Corinthians vai pagar é só a dívida, que já vai ter que pagar de qualquer jeito e ainda parcelada. E os parceiros vão pagar o Memphis. Eu jamais seria contra isso. Eu não sou contra a renovação do Memphis. Agora, a dívida vai ser paga. Com mais 3 milhões de salário. Vocês estão entendendo? Eu penso o seguinte. Corinthians é bom para todo mundo. Mas está na hora da gente começar a ver o que é bom para o Corinthians. Entendeu? Corinthians é bom para o Roger Guedes, que vai viver o sonho na Arábia, eu te libero mesmo com contrato. Vai ser bom para o Paes, o Memphis renovar. Né? O Corinthians é bom para todo mundo. O Corinthians leva um goleiro que estava esquecido à seleção brasileira. Né? O Corinthians leva um jogador. O Memphis foi importante para o Corinthians, mas o Corinthians também foi importante para ele. Ele voltou à seleção brasileira, a seleção holandesa, vestindo a camisa do Corinthians. O Corinthians também foi bom para ele. O Corinthians é bom para todo mundo. Eu quero saber o seguinte: o que é bom para o Corinthians? E o Corinthians? Agora, pô, se o Paes conseguir trazer os parceiros, trazer os parceiros, porque as pessoas do Parque São Jorge que eu converso alegam que não tem nenhum. Mas se o Paes tem esses parceiros e ainda não passou, eu acho difícil ele não ter informado o Osmar. Possível. Se ele tem os parceiros, se ele convencer o Memphis a baixar um salário de 6 para 2, cara, eu vou fazer os meus elogios a ele aqui. O Corinthians vai ficar com o Memphis sem pagar nada, só a dívida que já tinha que pagar. Eu vou elogiar, faço aqui a promessa, não estou aqui para perseguir ninguém não. O Marcelo Paes é super educado, parece ser um cara super gente boa. Né? E se você olhar o Marcelo Paes, não me parece ser um dirigente que faz rolo, né? Um cara que faz coisa errada. Entendeu? Podemos ter opiniões diferentes, ideias diferentes, personalidades diferentes, mas eu não tenho problema com ele, velho. Entendeu?
Só tô dizendo que o negócio tem que ser bom pro Corinthians. Aliás, estive ao vivo essa semana com o Marcelo Paes no UOL, pô, inclusive ele fez um elogio ao meu trabalho, né? Enfim, não tenho nada contra. E na verdade, torço para que ele consiga exatamente isso. Que os parceiros paguem o salário do Memphis, que o Memphis baixe o salário, parcele essa dívida e acabe essa novela e o Corinthians fique com o Memphis. Agora, não sei, né, se é isso, né? Se é isso que vai acontecer, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.